Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Moisés Moreira e estou aqui com vocês para a gente bater um papo, falar um pouquinho sobre o curso Turma Elite para técnico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, especificamente sobre a matéria que eu ministro aqui no ponto dos concursos, Direito Administrativo. Vou mostrar para vocês como é que funciona o curso, como é que é a abordagem da nossa matéria, quais são os pontos mais importantes e baseado no histórico, naquilo que foi cobrado em concursos anteriores e também naquilo que a banca do concurso gosta de cobrar, que é o CESP, Sebrasp, nós vamos dar algumas dicas aqui nesse encontro de hoje. E, claro, no nosso curso Turma Elite, a gente vai ter o detalhamento de tudo que pode vir na prova. Então, beleza? Então vamos caminhar juntos aqui, venham comigo. Essa manhã de quinta-feira, tudo certinho aqui na transmissão, a gente pode dar prosseguimento. Então vem cá, vamos bater um papo sobre o nosso curso, como é que funciona. Beleza. Como se dá o Turma Elite para você que tem interesse em fazer esse curso, para você que já está matriculado, que já está acompanhando lá conosco? É um curso especial com um foco diferenciado baseado em algumas premissas. Dentre elas, que a linguagem seja objetiva, direta, focada na banca do concurso, tanto é que nós temos um raio-x da banca e dos concursos anteriores para a gente visualizar, a partir daquilo que o edital trouxe, o histórico, o que tem maior possibilidade de ser cobrado na sua prova e o foco recair aí, para que não haja dispersões à toa, para que não haja perda de tempo, para que a gente tenha um estudo focado e com o melhor rendimento. Então, o Turma Elite como funciona? Nós temos rodadas, e as rodadas de teoria são 9 rodadas para esse concurso e mais uma rodada especificamente de revisão. Mas nas próprias rodadas de teoria, a gente tem dentro de cada uma divisão que contém também revisões, que contém também mapas mentais, que contém as normas importantes para o concurso, aquilo que pode vir de letra da lei. Na nossa matéria especificamente, noções de direito administrativo, a gente percebe aquilo que a banca gosta de cobrar, o histórico do concurso, e que não foge muito àqueles pontos fundamentais do direito administrativo: organização administrativa, autarquias, empresas públicas, sociedades, economia mista, atos administrativos, poderes administrativos, responsabilidade civil, servidores públicos, licitações. Então esse é o panorama. Então toda rodada ela é voltada, e cada rodada com um tema específico, voltada para o assunto da sua prova. Então nós temos a parte de teoria, nós temos a parte de revisões, em que a gente tem revisão 1, revisão 2 e revisão 3. Todas essas questões elas são comentadas ao final e você resolve, tem o gabarito. Nós temos também a parte de mapas mentais e resumos de forma geral para você absorver aquilo que é mais importante ou mais delicado daquilo que foi estudado na parte teórica. E nós temos também o item de normas, porque nós sabemos que nos concursos, de forma geral, a abordagem da letra da lei, ela é sempre importante para o entendimento. Claro, em direito administrativo nós temos uma parte teórica, doutrinária muito forte, especialmente em atos, poderes administrativos, responsabilidade civil, mas lógico que existem normas, principalmente normas constitucionais que estão previstas lá na nossa Constituição e que nós temos de ter na memória, nós temos de guardá-las para não errar qualquer questão na prova que tenha pegadinha. Tudo bem? Essa é a concepção do nosso curso, do Turma Elite. E na parte do direito administrativo, nós temos aqui a matéria da prova. O que, é que vai ser cobrado? O que, é que está previsto nesse edital? E aí que eu quero falar algumas coisas com vocês aqui importantes. Vamos lá. Nós temos no item 1 noções de organização administrativa. Está aqui. Administração direta, indireta, centralizada e descentralizada. É um tema clássico da banca CESP, de todos os concursos que cobram direito administrativo. A organização administrativa, ela geralmente é cobrada, geralmente vem questões. E a gente não pode errar. A gente tem que ter as premissas básicas e o curso traz dizendo o que é centralização, o que é descentralização, o que é
concentração, o que é desconcentração, e as diferenças entre cada um deles. E a partir desse fenômeno a gente entende o quê? Que são órgãos públicos, que são centros de competência, plexos de atribuições sem personalidade jurídica. São unidades de atuação, os órgãos públicos integrantes da administração direta e também da administração indireta. Posso ter órgão público lá na Presidência da República, nos ministérios, mas também na administração indireta, por exemplo, lá no IBAMA, no INSS, eu também tenho órgãos públicos. E o que os caracteriza? Qual é a característica essencial que a gente já percebe que se trata de um órgão público? É o fato de serem, como regra geral, despersonalizados e, como regra geral, não podem atuar ou serem demandados em juízos, em ações judiciais. Mas nós vamos ver no nosso curso que existem exceções, que alguns órgãos, mesmo não tendo personalidade jurídica, eles possuem personalidade judiciária para poder ingressar em juízo para defender as suas prerrogativas e os seus direitos e as suas competências. Nós vamos ver, porque isso é cobrado pela Banca CESP. Nós vamos ver também que na descentralização, a criação das entidades, que são unidades de atuação dotadas de personalidade jurídica, já tem a diferença entre entidade e órgão. Então, as entidades da administração indireta são autarquia. Autarquia tem personalidade jurídica, Moisés? Tem, é uma entidade com personalidade jurídica. Personalidade jurídica de direito público, diga-se de passagem. Também as fundações, que as fundações podem ter personalidade jurídica de direito público ou de direito privado, nós vamos verificar as situações, e também fazem parte dessa administração indireta, ou seja, fruto da descentralização, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Estas duas têm personalidade jurídica de direito privado. Nós vamos ver as características principais, indicando, por exemplo, que autarquia, meus amigos, que atua em atividades típicas da administração, serviços públicos típicos da administração, as autarquias elas são criadas diretamente por meio de uma lei. Já as empresas públicas e sociedades de economia mista têm a sua criação autorizada por lei, sendo necessário o registro dos seus atos constitutivos no cartório respectivo. Nós vamos ver essa distinção. Uma é criada diretamente, a outra tem a sua criação autorizada por lei. As empresas públicas e sociedades de economia mista, apesar de serem bastante parecidas, elas possuem diferença. E uma das diferenças nós vamos ver no nosso curso, que a sociedade de economia mista, exemplo do Banco do Brasil, só pode adotar a forma de sociedade anônima. Já a empresa pública pode adotar qualquer forma em direito permitida. Nós vamos ver também que nas empresas públicas, a exemplo da Caixa Econômica Federal, o capital é exclusivamente público. Já na sociedade de economia mista, eu posso ter participação de capital público e privado, mas a maioria do capital votante com direito a voto tem que ser do poder público. Tudo isso nós vamos esgotar. E essa parte de organização administrativa, pelo que eu observei no raio-x da banca dos últimos concursos, é a mais cobrada. Então nós não vamos ter nenhum problema quanto a isso. Vamos estudar desconcentração, que é um fenômeno ligado justamente essa criação e distribuição de competência entre órgãos públicos, e a diferença com a descentralização, que é isso que eu disse, que é a criação das entidades de administração indireta, a autorização ou criação feita por meio de lei. Tudo isso é assunto do nosso concurso. Claro, nós temos também ato administrativo, onde a gente estuda direito administrativo, os fundamentos, as questões principais. O assunto atos e poderes administrativos sempre está presente. Mas aqui detalhe, repare aqui, ó. Comecei de noções de organização administrativa, aqui tem o item ato administrativo, conceito agentes públicos, poderes, controle e responsabilização, responsabilidade civil, está aqui as matérias. Percebam que aqui não está indicado de forma expressa, por exemplo, o regime jurídico administrativo. Não está indicado de forma expressa aqui no edital os princípios do direito administrativo, mas eu entendo que nós temos que estudar o regime jurídico administrativo e os princípios que estão expressos na Constituição, no caput do artigo 37, e também os principais princípios implícitos ou que estão dispersos na legislação. Por quê? Porque tudo isso é base para os demais assuntos, para as demais matérias do direito administrativo. Nós não podemos começar sem ter um chão por onde partir. Começar direto, por exemplo, falando sobre autarquia, não. Então
Então, no nosso curso, nós vamos ter uma parte introdutória em que a gente conceitua o que é o direito administrativo, dizendo que ele visa estudar a função administrativa, essa função administrativa que significa aplicar a lei, meus amigos, é isso, função executiva administrativa, aplicar a lei de ofício. Ela não está presente só no poder executivo, em que ela é a principal, ela também está presente no poder legislativo, que a função principal é criar as leis, mas ele também exerce função administrativa, por exemplo, quando ele contrata servidores, quando ele faz a administração dos seus bens, serviços e pessoal. Então, também está presente no poder judiciário. Nós não temos três poderes, nós não temos a divisão, nós não temos a repartição, a tripartição que vem lá da teoria de Montesquieu, poder executivo, legislativo e judiciário. Pois é, a função administrativa, que é principal lá no poder executivo, ela também é exercida de modo secundário ou atípico no legislativo. E no judiciário, também quando o judiciário realiza a contratação de pessoas. Nós estamos aí diante de um exemplo nesse concurso aí da atuação como administração pública realizando função administrativa, que é o concurso que nós vamos nos submeter e sermos aprovados. Maravilha? Tudo isso então nós vamos estudar, tudo isso nós vamos detalhar, sedimentando os princípios e indo para a organização administrativa e detalhando, falando sobre os órgãos públicos, quais são as teorias aplicáveis em relação ao órgão e à pessoa jurídica que ele compõe, porque o órgão ele é a unidade de atuação integrante de uma pessoa jurídica maior. E qual é essa relação entre o órgão e a pessoa jurídica? Ele detém um mandato para agir em nome dessa pessoa jurídica? Ele é um representante dessa pessoa jurídica? Ou existe uma imputação volitiva? Ou existe uma atribuição da vontade praticada pelo órgão, sendo, na verdade, a própria pessoa jurídica atuando? Nós vamos ver isso. No nosso corpo nós temos órgãos. Então, quando a minha mão fala, não existe uma mão Moisés. A mão ela é integrante do ser Moisés, é o ser Moisés se movimentando. Isso nós vamos ver e entender o órgão público, porque cai no nosso concurso. Então, indo para atos administrativos. Atos administrativos são sempre cobrados. Nós vamos detalhar já já aqui no slide, eu trago os itens principais dos atos administrativos para a gente fazer uma breve revisão. Poderes administrativos. Também vou trazer aqui os principais poderes e as características daquele que é mais cobrado, que é o poder de polícia, já já. Nós temos agentes públicos. Agentes públicos nós temos que ter essa noção básica e aprofundar naquilo que é pedido no edital. Qual é a noção básica de agentes públicos? O Estado, quando ele age, ele tem os seus órgãos que o compõem, mas dentro desses órgãos nós temos cargos, nós temos funções e nós temos agentes, que são as pessoas físicas, as pessoas naturais, por meio das quais o Estado manifesta a sua vontade. O Estado não age por si, age por meio de nós, servidores públicos, correto? São os agentes públicos. E nós vamos ver que os agentes públicos eles têm classificações previstas e que são importantes a gente conhecer. Então, os agentes públicos, de acordo com a classificação do professor Eli Lopes Meireles, eles são divididos em agentes políticos, juízes, promotores, governadores, agentes políticos, promotores. Nós temos os agentes administrativos. E aí, dentro dos agentes administrativos, a gente tem uma diferenciação que é muito cobrada em prova. Dentro dos agentes administrativos, nós temos os servidores públicos, que são aqueles submetidos a um regime legal estatutário, ocupantes de cargos públicos de provimento efetivo em comissão. São servidores públicos sujeitos a um regime jurídico de direito público. Nós temos também os empregados públicos, que na verdade são submetidos a uma relação contratual trabalhista, submetida às regras seletistas da CLT. Os empregados públicos, eles não ocupam cargos públicos, mas sim empregos públicos. Eles não se submetem a um regime de direito público, regime jurídico de direito público, mas de direito privado. Porém, atenção, algumas regras do regime jurídico de direito público lhes são aplicáveis, como, por exemplo, a obrigação de serem contratados por meio de concurso público. E também eles vão ter outras sujeições, como, por exemplo, a proibição de acumulação de cargos, empregos e funções, que nós vamos estudar isso. Nós temos uma regra geral de vedação de acumulação de cargos, empregos e funções públicas, mas existe uma permissão na Constituição, que são aquelas situações excepcionais relativas a 2 cargos de profissionais da saúde com profissões devidamente regulamentadas, 2 cargos de professores e um cargo técnico e
um de professor. Nesses casos, a gente pode ter, essa é a regra geral, a acumulação dos cargos públicos. Então, a gente, desde que haja compatibilidade de horários, então, como regra geral, não pode acumular, salvo nessas situações que eu disse. Então, isso se aplica aos ocupantes de empregos públicos. Moisés, um exemplo de quem ocupa o emprego público, claro, um empregado da Caixa Econômica, um empregado do Banco do Brasil. E nós temos também, dentro da classificação, agentes administrativos, nós temos também os contratados temporariamente. Os temporários, que são aqueles que são contratados por meio de uma relação jurídico-administrativa institucional, não é seletista, é um contrato público institucional com a administração pública para atender a necessidade de excepcional interesse público, também fazem parte. Então, agentes políticos, agentes administrativos, com essa divisão, que a gente tem que saber que existe, servidores, empregados e os temporários, e nós temos também outras pessoas que participam, outras figuras que o professor Eli Lopes Meirelles fala, como os agentes honoríficos, que são os jurados, mesários, que exercem um munus público, uma função importante em relação ao poder público. Nós temos também os agentes delegados, que são aqueles que atuam em nome próprio, por sua própria, por conta e própria, em nome próprio, mas que estão sujeitos à fiscalização do Estado, ou seja, eles não são servidores públicos, mas eles atuam por meio de uma concessão, permissão de serviço público, eles recebem delegação de serviço público, portanto, são delegatários, os agentes delegatários, estando sujeitos a uma fiscalização maciça do poder público. Nós temos os agentes credenciados, que recebem um credenciamento para praticar por prazo certo determinado ato em relação ao poder público. Tudo isso nós vamos detalhar sobre os agentes públicos, e vendo a diferença, que eu já citei, entre cargo, emprego e função pública. Tudo isso é importante e pode ser cobrado na sua prova. Ainda sobre o edital, poderes administrativos, já já eu detalho um pouco, que é fruto da nossa conversa. Também a Lei 866 de 93 é uma lei que nós devemos estudar, a Lei das Licitações e Contratos. Vamos detalhar essa lei. Eu tenho um material que eu gosto muito sobre contratos administrativos, além das próprias regras básicas de licitação, aquilo que pode ser mais cobrado, eu trago para vocês para a gente desbravar essa lei. Controle e responsabilização, o controle administrativo, judicial e legislativo, sim. O controle ele está ligado a essa verificação dos atos da administração pública, e pode ser um controle no próprio âmbito administrativo por meio da expressão de um princípio, que é o princípio da autotutela, mas eu posso ter um controle exercido também pelo legislativo sobre os atos praticados pelos outros poderes, e também o controle judicial, e a gente vai ver que o controle judicial ele recai sobre a legalidade dos atos praticados, ele vai fazer um juízo sobre a legalidade, desde que provocado, é uma característica do controle judicial, ele não pode adentrar em questões meritórias praticadas por outro poder, ou seja, ele não pode adentrar naquilo que a gente chama, pessoal, e que a gente vai estudar e vai entender no nosso curso, de juízo de conveniência e oportunidade, que caracteriza, caso haja essa necessidade, caso se entenda dessa forma, uma revogação daquele ato praticado de acordo com um juízo de conveniência e oportunidade. E essa revogação só pode ser feita pelo próprio poder que praticou o ato. Já a anulação pode ser feita tanto pelo próprio poder quanto pelo judiciário. Então, o judiciário não revoga ato administrativo de outro poder. Se for o caso, ele anula, desde que provocado. Veremos também isso no nosso curso em detalhes. E responsabilidade civil do Estado, cuja norma básica, que responde 80% das questões, está lá no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição, que diz o quê? As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público respondem pelos atos que seus agentes, nessa qualidade, causarem danos a terceiros, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa, ou seja, a responsabilidade civil objetiva. Não vamos estudar só ela, mas ela está consagrada e é aquilo que é o maior alvo de cobrança em concurso, está consagrado no parágrafo 6º do artigo 37, responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco administrativo. Como assim, Moisés? Olha só, pessoal, a responsabilidade civil do Estado, responsabilidade também chamada de extracontratual, porque a responsabilidade ela pode estar ligada tanto a um contrato, e se houver descumprimento,
gera-se uma responsabilidade em relação àquilo que foi despactuado, descumprido, não foi observado. E nós temos também uma responsabilidade geral, extracontratual, essa que nós estudamos, que não está ligada a um contrato específico. E essa responsabilidade civil ou extracontratual, ela foi desenvolvida por diversas teorias ao longo do tempo. A gente detalha, porque isso é cobrado, e mais cobrado o parágrafo 6º, mas a gente tem uma visão global para a gente não ser pego de surpresa. Então, primeira teoria, nós tivemos a teoria da irresponsabilidade estatal. Havia um momento em que o Estado não respondia por qualquer uma de suas ações que causassem prejuízos a terceiros, aos administrados, aos seus próprios agentes. Não respondia. Era a época do absolutismo, em que a figura do rei se confundia com a própria figura da divindade. Nós tínhamos então a teoria da irresponsabilidade estatal. É uma teoria bastante, não é só, a gente só conhece para fins históricos. É uma teoria que foi bastante contestada posteriormente, porque o Estado tem sim que responder pelos seus atos, mas naquela época vigorava a teoria de que o rei não erra. Tudo bem? A segunda teoria é uma teoria que dividia, que separava os atos praticados pelo Estado em atos de império e atos de gestão. Os atos de império seriam aqueles decorrentes do poder de império do Estado, seriam manifestações unilaterais de sua soberania que obrigavam o administrado. Então, toda vez que o Estado agia em função do seu poder de império, ele não poderia ser responsabilizado. Todavia, quando ele agia praticando atos de gestão, de administração pública, de prática diária da vida dos administrados, aí ele poderia ser responsabilizado, mas de que forma? Da mesma forma que era prevista no direito privado, por meio da comprovação de dolo, intenção ou culpa, negligência, imprudência ou imperícia dos seus agentes. Ou seja, quando ele agia com poder de império, era igual na teoria da irresponsabilidade, mas quando ele praticava atos de gestão, a gente poderia ter uma responsabilização. Vamos estudar isso. Próxima teoria, que já representa uma modificação entre essas duas, é a teoria da responsabilidade objetiva, é uma teoria, perdão, teoria da responsabilidade subjetiva, é uma teoria civilista, em que era cabível a responsabilização desde que houvesse demonstração do elemento subjetivo, dolo ou culpa de um agente determinado. Então era igual, equiparado à concepção privatística, sem ter aqui uma diferenciação em atos de império ou gestão. Ou seja, o Estado em sua atuação, ele era equiparado, para fins de responsabilidade civil, aos demais administrados, às demais pessoas, de modo que a sua responsabilidade ela teria que decorrer necessariamente da presença lógico, do dano, tem que ter um dano, tem que ter um evento, do nexo, a relação entre o dano e uma ação, e teria que existir um elemento subjetivo, a comprovação da culpa, do dolo daquele agente determinado. Depois nós temos na evolução histórica uma outra teoria, é uma teoria muito interessante que tem aplicabilidade ainda hoje em dia e que por isso é cobrada em nosso concurso. É a teoria chamada da culpa anônima. A teoria da culpa administrativa, não confundir com a próxima, que é risco administrativo. Em que consiste a teoria da culpa anônima, da culpa administrativa ou a teoria da falta do serviço? O Estado, ele somente responderia nas situações em que ficasse comprovado uma falha em sua atuação, uma falha no serviço, uma falta no serviço. Desde que essa falha, essa falta no serviço, se caracterizasse como uma não prestação do serviço público, uma má prestação ou um retardamento, uma demora na prestação desse serviço público. E aqui é que está o tchan que a diferencia e que é ainda aplicável nos dias de hoje, no caso, em geral, de omissões do Estado. Qual é o tchan? Qual é a questão nessa teoria da culpa administrativa, da culpa anônima, da falta do serviço? Nessa teoria, não se faz necessário comprovar o elemento subjetivo de um agente específico, que o Moisés, servidor público, ele errou, ele agiu com dolo, com culpa. Não, você tem que comprovar essa falta do serviço, que não existia o serviço, que demorou, que foi mal prestado. Ou seja, você tem que demonstrar que o Estado tinha a obrigação de agir, seja por causa de um dever genérico de atuação, como no caso de limpar bueiros, conservar estradas, épocas de chuva, né, tem inundação. Essa teoria vem muito em cena, ela surge para a gente discutir se há ou não a responsabilidade do Estado. A gente estuda a fundo tudo isso, meus amigos, para a gente ver a aplicação ou não dessa falta do serviço, culpa anônima. Então, olha só,
Nessa teoria, se ficar comprovado que houve falta, falha, retardamento, o Estado pode vir a ser responsabilizado, mas não precisa você que foi prejudicado, você que caiu no bueiro, teve a sua casa alagada, comprovar a falta de um agente específico, a falha, a culpa de um agente específico. Você tem que comprovar que o Estado deveria ter atuado para conservar e, em virtude dessa inação, o seu prejuízo ocorreu. E aí você vai ser, sim, ressarcido daqueles prejuízos, tudo bem? E aí nós temos a outra teoria que é adotada de forma geral, como regra geral no nosso ordenamento jurídico, que é a teoria do risco administrativo, que é baseada no princípio da isonomia, da distribuição dos encargos de forma igualitária, dos encargos e ônus da atividade estatal. Mas essa coisa difícil, o que é a teoria do risco administrativo? Não é difícil não, pensem comigo. O Estado não age em nome de todos? Não é essa a função? Pelo menos em tese tem de ser, visando o interesse público em nome de todos. Pois é, se nessa atuação o Estado vem a causar prejuízo, seja agindo de forma lícita ou ilícita, ele tem que ressarcir aquela pessoa que sofreu o prejuízo, porque ele age em nome de todos. Então, esses todos podem ser, a qualquer tempo, aquele um que sofre o prejuízo. Então, por causa da isonomia e repartição igualitária, o Estado ele é obrigado a ressarcir. E se houver um ato ilícito, ele feriu a legalidade. Então, ele também é obrigado a pagar o prejuízo. A teoria do risco administrativo significa, então, meus amigos, que quando ocorre um dano, e eu tenho a relação entre a ação ou omissão do Estado, o nexo entre essa ação e omissão e aquele dano, aquele prejuízo, eu não vou precisar perquirir, descobrir se houve culpa de um agente determinado. Também não vou precisar perquirir, investigar se houve falta do serviço, se houve a não prestação, má prestação ou retardamento na execução de serviço público. Não importa, a responsabilidade é objetiva. Basta que exista o quê? Ação ou omissão estatal, a relação entre essa ação e omissão e o dano que foi te causado. Então, por exemplo, se você é atropelado por um carro que está prestando serviço lá por uma viatura da polícia, se você é atropelado por uma viatura da polícia. Não há que se discutir se houve culpa ou dolo daquele motorista da viatura policial, se ele estava dirigindo em alta velocidade ou não. Não vamos perquirir isso, porque aquele que foi atropelado, ele vai ser ressarcido independentemente da culpa daquele que estava dirigindo o carro de polícia ou a ambulância do hospital público. Então, vai haver essa responsabilização e essa pessoa que sofreu o prejuízo, os seus familiares, elas vão poder ingressar com ação de ressarcimento, de indenização, não só de ressarcimento, mas de forma geral, uma ação de indenização em face do poder público. E nessa ação, elas precisam só comprovar que aquele dano ocorreu e que foi em virtude de uma ação ou omissão do Estado. E aí, elas vão ser ressarcidas do prejuízo. Haverá indenização. Essa indenização, gravem isso, a gente detalha isso na aula, ela pode ser tanto por danos materiais, morais ou à imagem. Isso nós vamos estudar. Então, o que acontece nesse caso, meus amigos? Se houver realmente uma culpa daquele que estava dirigindo, daquele agente público que estava dirigindo a ambulância, ele poderá ser responsabilizado depois em uma ação que a gente chama ação regressiva, ação de regresso, em face do próprio poder público, da própria administração pública. Claro, e a gente vai ver, porque pode ser cobrado no concurso. Se houver uma culpa exclusiva da vítima, ou se houver culpa concorrente, foi culpado tanto o agente que estava dirigindo quanto aquela vítima que atravessou o sinal vermelho e o outro estava em alta velocidade, eu posso ter na culpa concorrente uma diminuição da responsabilidade. E se a culpa é exclusiva da vítima, se a vítima, por exemplo, se matou diante de uma viatura da polícia que vinha observando todas as cautelas e cuidados necessários, a culpa exclusiva da vítima afasta essa responsabilidade do poder público. Nós vamos estudar isso. Tudo bem? Também casos fortuitos, força maior, eventos da natureza, fatos exclusivos de terceiros, se eles por si só rompem essa relação de causalidade, teoria da causalidade, a imediata, direta e imediata, se há essa ruptura, também não há responsabilização. Nós vamos ver isso em responsabilidade civil. Responsabilidade civil é muito cobrado. E por fim, a última teoria é a teoria do risco integral. Essa é uma teoria excepcional e significa, amigos, que nessa teoria a responsabilidade do Estado está presente e não há que se falar em exclusão dela por nenhum motivo, por culpa da vítima, por caso fortuito, força maior. É o caso de atentados terroristas em aeronaves, é o caso de danos ambientais, é o caso de danos nucleares. Então, nessa teoria do risco integral, não há culpa e também não há possibilidade de excluir a responsabilidade. Vamos estudar. É esse o cenário.
É esse o cenário do nosso curso Turma Elite, que nós vamos aprofundar. E aqui eu trouxe só alguns slides para vocês terem ideia. Então, assim, fazendo um raio-x dos últimos concursos. No concurso de 2014, foram 5 questões de direito administrativo. 2 sobre poderes administrativos, uma sobre organização administrativa, uma sobre atos, uma sobre responsabilidade civil. Tá, a banca é diferente, a gente tem que ir na pegada do CESP, mas na elaboração das provas de concurso existe sim tratativas entre o órgão e a banca responsável. Então, assim, a característica que a gente tem que observar, tanto o estilo da banca quanto do órgão responsável pelo concurso. 2012 foram somente 4 questões, Fundação Carlos Chagas, aqui foi bem restrito, a gente não tem nem que se aprofundar muito, abordou-se a lei do processo administrativo, que cai aqui, que nós vamos estudar, lei 9784, como é que se dá o processo administrativo, e servidores públicos, aquelas noções que a gente viu, aquelas noções básicas. Mas em 2008, que já é mais antigo, mas para nós significa uma excelente sinalização, foram 11 questões de direito administrativo, porque olha só, é o mesmo órgão e é a mesma banca. Destas, 2 sobre princípios, 4 sobre atos administrativos, 3 sobre servidores públicos, uma sobre órgãos e agentes e uma sobre organização administrativa. Ou seja, o nosso curso é baseado nessa premissa, tanto o estilo do CESP, SEBRASP, quanto nessas premissas básicas. E como eu havia prometido, já que poder administrativo é sempre cobrado, vamos falar um pouquinho assim como a gente falou da responsabilidade civil. Olha só, por que a gente tem que no começo da nossa aula, do nosso curso, da nossa rodada, a gente tem que estabelecer os critérios básicos. Nós temos que estudar os princípios, os fundamentos. É porque aquilo que virá depois, de forma direta ou indireta, é decorrência desses fundamentos. E nesses fundamentos está uma ideia que é elementar, essencial para o direito administrativo. Chama-se regime jurídico administrativo. E o que é, gente, regime jurídico administrativo? Que não se confunde com regime jurídico da administração, que é aquele regime de direito público ou de direito privado a que se submetem os servidores ou empregados públicos. Não é regime jurídico da administração que a gente está estudando. A gente está falando sobre regime jurídico administrativo. Regime jurídico administrativo, gravem isso, a gente vê isso com detalhes no curso. É o conjunto, é o total, é a abrangência, é o conjunto de prerrogativas, privilégios que a administração pública possui, porque ela está visando ao bem comum, ao interesse público, ao conjunto de privilégios, prerrogativas, mas também, ao mesmo tempo, ela está atuando para defender o seu interesse, o meu. Então, ela também tem sujeições a que ela deve se submeter. Então, o regime jurídico administrativo justamente é um invólucro dessas prerrogativas, privilégios que ela tem, porque ela está agindo para buscar o interesse público, mas também restrições e sujeições. Porque, olha só, quando o Estado atua buscando ao interesse público, praticando o ato administrativo, ele não está atuando em nome dele mesmo, mas ele está representando a coisa pública, que é nossa, a titularidade é do povo. Beleza? Então, regime jurídico administrativo são os privilégios e as sujeições a que eles se submetem. E quais são os princípios básicos do regime administrativo que caracterizam justamente esses privilégios ou prerrogativas e essas sujeições? Vocês que já estudaram a matéria em algum momento devem se lembrar. O que caracteriza o privilégio, as prerrogativas, é a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. A supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Não é um princípio absoluto, porque quando a gente estuda princípios, a gente vê que os princípios têm que se relacionar. Mas é um princípio elementar do direito administrativo, caracterizado por uma relação de verticalidade entre a administração pública e aquele particular. Pela supremacia do interesse público sobre o interesse privado, é que surgem os poderes administrativos, olha que interessante, que são os instrumentos, que são as prerrogativas, aquilo que é necessário para o Estado fazer valer o interesse público, a supremacia do interesse público sobre o particular. Isso fica bastante evidente, por exemplo, no poder de polícia, em que é autorizado ao Estado, à administração pública, ao poder público, fazer o quê, meus amigos?
condicionamentos e restrições ao exercício de atividades particulares em prol do interesse público. Olha que interessante. O poder de polícia é um excelente exemplo dessa visão. Nós temos os contratos administrativos, e nós vamos estudar isso na parte da Lei 8666, as cláusulas exorbitantes. Olha o nome, cláusulas exorbitantes. São cláusulas que exorbitam, que superam, que surgem e não estão presentes nos contratos particulares em geral. As cláusulas exorbitantes autorizam ao poder público a realizar várias medidas diante de contratos que eles pactuam com a iniciativa privada. Pode haver a rescisão unilateral, você pode ter restrição à exceção do contrato não cumprido. Então, o particular ele não vai ter a mesma forma de excepcional não cumprimento do poder público em relação a ele, mas aí do particular, se ele não cumprir o contrato em relação ao poder público, aí o poder público pode sim fazer a rescisão daquele contrato. Então, olha só, as cláusulas exorbitantes são manifestações dessa supremacia, o poder de fiscalização nos contratos administrativos, também a forma como ele é feito, também é exemplo dessas cláusulas exorbitantes. Que exemplos nós temos também? Aplicação de multas, a aplicação de penalidades relacionadas à inidoneidade para efetuar licitações posteriores. Tudo isso faz parte das cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos, que são fruto dessa supremacia do interesse público sobre o particular, são fruto dessa relação de verticalidade. Mas assim, nem tudo é fruto, nem tudo é verticalismo, nem tudo é só poder público. Na verdade, o poder público está agindo em benefício dos seus particulares, em benefício dos particulares no sentido de ser o povo titular do poder público. O povo é o titular do poder. O poder vem do povo. Todo poder emana do povo, não do interesse particular de cada um, mas do interesse do povo. Então, sendo assim, a coisa pública é do público, não é do próprio Estado. Então, ele está sujeito também a restrições. Então, a gente estuda o princípio da legalidade, porque a legalidade tem uma acepção, um significado diferente quando a gente olha para a administração pública e quando a gente olha para o particular. Quando a gente olha para o particular, para cada um de nós no dia a dia, nos é permitido, nos é lícito fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. É a legalidade nessa visão do particular. Já a legalidade aplicável à administração pública, ela é chamada de legalidade estrita. A administração, como regra geral, somente é permitido fazer aquilo que a lei manda e determina, ou seja, eu tenho restrições à sua atuação, eu tenho restrições à sua vontade, ela não pode sair por aí fazendo tudo o que lhe dá na telha. Sobre poderes administrativos, então, eles são consequências, eles são os instrumentos que decorrem dessa supremacia. Enquanto o princípio da legalidade é decorrência, por exemplo, o princípio da legalidade tem os outros, moralidade, impessoalidade, são decorrência das restrições. Então nós temos o poder vinculado e o poder discricionário, que na verdade seriam uma espécie de competências vinculadas ou competências discricionárias, mas a doutrina de forma geral considera poderes, e os concursos também, então a gente estuda aqui. Então o que seria um poder vinculado? Poder vinculado é aquele que não há liberdade de escolha por parte do administrador, ou a margem de liberdade ela é mínima, ele é vinculado a fazer aquilo. Já o poder discricionário, eu tenho a possibilidade de atuação mediante alternativas previstas em lei. Então, não anula a legalidade, que tem que ser conforme a lei. A diferença é que a liberdade de atuação dentro de um cerco, então não é um terreno completamente aberto, um país sem lei, então dentro de um ordenamento jurídico, a diferença é que no vinculado eu tenho que fazer aquilo que a lei determina especificamente, sem nenhuma liberdade de escolher outra coisa que a lei poderia determinar. Já no poder discricionário, eu posso realizar um juízo de conveniência e oportunidade e fazer uma opção. Um exemplo para a gente poder distinguir. Se alguém pratica, se você é servidor público, você praticou um ilícito funcional, um ilícito administrativo, a obrigação de administração, se valendo do poder disciplinar, de lhe aplicar a pena, é também manifestação do poder vinculado. É uma competência vinculada, ela não pode escolher entre não lhe aplicar a pena ou não, se comprovada a sua culpabilidade, claro. Então é vinculado. Agora, se, por exemplo, você praticou uma penalidade que se sujeita a uma pena de suspensão, e essa suspensão, de acordo com a legislação, no seu caso, vamos supor que seja suspensão de até 90 dias, então a decisão da administração pública de lhe suspender por 30, 60, 80, 45, entenderam? Essa gradação, essa escolha, que claro, tem que observar a proporcionalidade e razoabilidade, essa escolha ela é manifestação do poder
discricionário. Tudo bem? Tenho margem para atuar, uma liberdade no discricionário, mas não significa arbitrariedade, tem que ter um cerco legal ali. E no vinculado, eu sou vinculado àquela atuação. Poder hierárquico. Poder hierárquico, a gente estuda o poder hierárquico e não erra questões sobre ele. O que significa o poder hierárquico? Significa a estruturação escalonada entre órgãos e agentes da administração pública. No poder hierárquico, eu tenho o quê? A hierarquia, essa relação de subordinação. E qual é a consequência do poder hierárquico e da hierarquia? Em relação ao superior hierárquico, a consequência é que ele tem o poder de quê? Dar ordens, fiscalizar, de verificar se está sendo cumprida. Também ele poderá, em razão do poder hierárquico, avocar para si determinadas competências, salvo competências exclusivas. Tudo isso no âmbito do poder hierárquico. E a depender da situação, quando da punição de um servidor, se houver uma relação de hierarquia, também ele está presente de forma indireta, porque nesse caso de punição, a gente tem o poder disciplinar, que é esse poder que a gente deu exemplo, que é o poder ligado ao dever. Gente, quando a gente fala de poderes administrativos, a gente está falando assim, poder-dever. Tem o dever de atuação, tá? O discricionário, você tem as margens de liberdade, você escolhe as opções. Mas é um poder-dever. Então, o poder disciplinar, ele é o quê? Ele é o poder, mas também o dever de punir. Se tem um ilícito funcional, o Estado, seu chefe imediato, ou o órgão responsável, a corregedoria, por fazer, ela não pode escolher, não, eu vou punir porque o Moisés é gente boa. Não, ela tem que ter o dever de apurar. Isso é decorrência do poder disciplinar. É o instrumento que ele tem, esse negócio chamado poder disciplinar. E aí ele tem também o dever de punir se comprovada a culpabilidade. Lembrando que se houver possibilidade de gradação, a gente teria essa discricionariedade. Mas caiu no concurso e foi do CESP, então a gente não pode errar. O poder disciplinar ele é vinculado. Poder regulamentar. O que é o poder regulamentar? O poder regulamentar, gente, ele é uma espécie de um poder mais amplo chamado poder normativo. O poder regulamentar, ele está ligado, como regra geral, e assim que a gente deve aprender para o concurso, no poder, no instrumento que serve para poder efetivar o fiel cumprimento de uma lei mais ampla, por meio do detalhamento de situações. O poder regulamentar consiste na elaboração dos chamados regulamentos. Nós temos exemplos, o Decreto Regulamentar 3048, é o regulamento da Previdência Social. Esse decreto 3048, ele regulamenta a Lei Geral de Benefícios, que é a 8.213, e também a 8.212, que trata do financiamento. Então, é o regulamento da Previdência Social. Ele é um decreto regulamentar. Então, qual a função do poder regulamentar? É dispor sobre o fiel cumprimento da lei, não podendo inovar, porque ele é um regulamento, então ele não pode criar novas obrigações, ele não pode impor obrigações ou sujeições que não estejam previstas na lei. Ele tem que detalhar, ele tem que aproximar a lei do seu caso concreto. Então é uma norma secundária. Agora atenção, que no poder regulamentar a gente, por exceção, estuda o chamado decreto autônomo, que apesar do nome, se trata de verdadeira norma primária, ou seja, o que é a norma primária? Está previsto na Constituição, e como norma primária ela tem algumas autorizações para inovar no ordenamento jurídico, então é uma exceção. Então, o decreto autônomo, que é de competência privativa do presidente da República, ele pode ser utilizado para dispor sobre a organização e funcionamento da administração pública, quando não implicar em aumento de gastos, nem a criação de ou extinção de órgãos públicos. E também é manifestação desse decreto autônomo, essa criação e extinção é para tratar sobre a organização da administração pública, quando não implicar aumento de gastos, é o decreto autônomo. E ele não pode também extinguir órgão, quem extingue órgão é a lei, isso já foi cobrado pelo CESP. Também o decreto autônomo pode ser utilizado para extinguir cargos ou funções quando vagas. Então, extinguir cargos ou funções pode, órgãos não. É o decreto autônomo, então ele pode inovar, desde que ele não implique aumento de gastos nem extinção de órgãos públicos. Tudo bem, mas em geral o poder regulamentar está estritamente ligado à lei. E por fim, o poder de polícia, que é o mais cobrado em concurso. O poder de polícia, ele é sempre geral. O poder de polícia ele é uma limitação, condicionamento, restrição ao exercício de determinada atividade, ao exercício de determinado direito. Então, muita atenção, porque o que pode vir na prova? É a diferença entre o poder de polícia, que também é chamado de polícia administrativa,
e a polícia judiciária. Nós não podemos confundir, e no estudo do nosso direito administrativo, a gente distingue e foca nesse ponto. Está aqui, ó. A principal diferença está aqui. O poder de polícia ou polícia administrativa, ele é exercido sobre bens, direitos e atividades. Já essa polícia judiciária, que é a polícia civil, já viu a polícia civil investigando, também a polícia federal investigando, é exercendo essa polícia judiciária. Essa polícia judiciária de investigação, ela está investigando não é o direito do Moisés, ele está investigando a pessoa do Moisés. Ele é exercido sobre o Moisés. Essa é a polícia judiciária. É ligada ao direito penal, processo penal, tem corporações específicas, tem um caráter de investigação. Já repararam? Por exemplo, a polícia administrativa e a polícia militar, ela, como regra geral, é manifestação dessa polícia administrativa. Já repararam que a polícia militar ela é fardada, é polícia administrativa. Agora, a polícia judiciária, já repararam que a polícia civil não usa farda como regra? Às vezes, em algumas operações, você tem alguns símbolos alusivos ou camisetas, mas é uma atividade velada para você investigar os crimes. Então, ela visa a atuação jurisdicional, ilícito de natureza penal. Tudo bem? Exemplo, Moisés, de polícia, a polícia administrativa, poder de polícia, me dá um exemplo, dou vários. Interditar estabelecimento porque está vendendo produto vencido, você obter autorização para porte de arma, nós vamos ver um negócio muito interessante chamado ciclos ou fases do poder de polícia, em que você tem isso considerando poder de polícia de forma geral, você tem a fase de legislação, você tem a fase de consentimento, você tem a fase de fiscalização e você tem a fase de punição. Como é que a gente entende isso no nosso curso? A gente traz um exemplo do seu dia a dia. Código de Trânsito Brasileiro. Então é só você pensar na carteira de motorista, a autorização para dirigir, a permissão para dirigir. Então, olha só, o Código de Trânsito Brasileiro, então ele tem as regras do poder de polícia ligadas à legislação. Para você poder obter, você tem que ter isso, isso e isso. Quando você vai e obtém a sua habilitação, a sua carteira de habilitação, então você esteve sujeito a um ato de polícia chamado ato de consentimento. Eu consenti que você tivesse, aquilo é um direito seu ter, nesse caso há uma vinculação para esse ato, para lhe conceder a carteira de motorista. Se você preencher os requisitos, é obrigação lhe conceder. Então nós temos esse segundo momento, que é o consentimento. Mas repara que quando você está dirigindo o tempo todo, você está sujeito ao quê? A radares, fiscalização. Então a gente tem uma fase, uma etapa do poder de polícia, que é a etapa de fiscalização. Você pode ser punido. E caso você pratique algum ilícito, você pode receber aquela sanção. Por que a gente estuda essas 4 fases do poder de polícia? A fase de legislação, consentimento, fiscalização e punição. Porque a regra geral que o poder de polícia, meus amigos, a gente estuda isso também, só pode ser exercido por pessoas jurídicas de direito público, com personalidade jurídica de direito público e não de direito privado. Mas existem decisões judiciais falando que especificamente na parte de fiscalização relacionada ao poder de polícia, você poderia ter essa fiscalização sendo exercida por pessoas jurídicas de direito privado, desde que elas integrem a administração pública em sentido formal, a exemplo de uma autarquia, uma sociedade de economia mista ou empresa pública, seria uma exceção, tudo bem? A gente estuda isso em detalhes, maravilha. Atos administrativos, para a gente ir para o último ponto dessa revisão, para vocês verem aquilo que a gente aborda no curso. O que são atos administrativos? Quando a administração ela pratica atos administrativos, ela, na verdade, não está praticando uma coisa que é realizando uma declaração de vontade, realizando uma ação que não existe no ordenamento jurídico. Não, não é algo que surge do nada. Quando a administração pública pratica ato jurídico, ato administrativo, ela está praticando um ato jurídico. O que é um ato jurídico? É um ato que tem consequências para o direito, conceito bem elementar. E um ato administrativo é esse ato com consequências para o direito ligado ao direito administrativo. Então, o que é o conceito tradicional da doutrina e que é cobrado em prova? Atos administrativos são declarações unilaterais, ou seja, vêm do próprio Estado, não são contratos que você tem esse ajuste de vontades, mas são declarações unilaterais do Estado, ou de quem lhe faça, às vezes, de quem lhe represente, sob a fiscalização do controle, sob um controle judicial, observando a lei,
e sujeita a um regime de direito público. Então, são declarações unilaterais do Estado ou de quem lhe faça, às vezes, represente, sujeitas à fiscalização do Poder Judiciário, sujeitas à lei, submetidas a um regime de direito público. Esse é o conceito básico de ato administrativo. Mas também já vi cair em concurso, e é importante a gente não confundir ato administrativo com ato da administração. Da administração é mais amplo. Porque a administração pública, quando ela existe, ela pratica atos. Eu falei, a administração pública ela pratica atos, esses atos não vêm do nada. Mas ela não pratica somente atos administrativos propriamente ditos, que são esses atos que são declarações unilaterais, sujeitas à lei, à fiscalização do Poder Judiciário, controle judicial, poder público, que produzem efeitos jurídicos. Não. Ela pratica, por exemplo, a administração pública, ela pode fazer o quê? O aluguel de um prédio para que ela possa funcionar. Ela pode alugar um prédio para que funcione a sua repartição, a sua sede. É um ato submetido às regras do direito privado, então isso não é um ato administrativo. Nós temos também situações dos contratos administrativos, que são sujeitos às regras da Lei 8666. Então, olha só, venham comigo. Então, ato administrativo, propriamente dito, ele é apenas uma espécie de um conceito maior, atos da administração. O ato da administração, que é aquilo que a administração pode praticar no seu dia a dia, você pode ter atos de direito privado, uma locação, você pode ter um ato material de limpeza, o simples fato de limpar uma repartição, isso não é um ato administrativo. Você pode ter também os atos políticos de governo, por exemplo, intervenção federal, são atos ligados às diretrizes governamentais, estabelecimento das políticas públicas, ou, se for o caso, aplicação de institutos previstos na Constituição, como a intervenção federal que teve, por exemplo, no ano passado no Rio, são exemplos também de atos da administração, e não atos administrativos. Atos administrativos são aqueles frutos de declaração unilateral da vontade do Estado ou de quem lhe faça as vezes, que produzem efeitos jurídicos sob a lei, sob regime de direito público, sujeito a controle e fiscalização judicial. Por que a gente fala sujeito a controle e fiscalização judicial? É muito interessante. O nosso sistema administrativo, o que é o sistema administrativo? O sistema administrativo é o modo de se controlar os atos administrativos. Existem sistemas administrativos ao longo da história, e dois são principais. Nós temos o sistema francês e o sistema inglês. O Brasil adota o sistema inglês ou da unidade de jurisdição, porque todas as causas decididas, avaliadas no âmbito da administração pública, todas as situações, elas podem ser revistas pelo Poder Judiciário, porque entre nós vigora o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Então, tudo que a administração decide pode ser submetido ao Judiciário. Então, nós adotamos o sistema inglês, então nossa jurisdição ela é una. O sistema francês é diferente, lá você tem a dualidade de jurisdição. As causas da administração elas estão sujeitas a um regime específico, ao Conselho de Estado francês, que julga, e lá o desenvolvimento de direito administrativo vem de lá, porque se especializou bastante. Então, as causas da administração não estão sujeitas à jurisdição comum. Existe separação. Nós não adotamos o sistema inglês. Tudo bem? Maravilha. Ah, Moisés, eu já vi dizer que em algumas situações, para poder ingressar com ação na justiça, eu preciso procurar primeiro os órgãos administrativos. Isso não faria com que eu anulasse o princípio da unicidade da jurisdição do sistema inglês de forma alguma. E existem determinadas situações que têm determinados requisitos, e entre eles é o prévio esgotamento da via administrativa. Então, isso tem a ver com o nosso ordenamento jurídico, com a organização das ações, e não com exceção à unicidade jurisdicional ou à inafastabilidade do poder jurisdicional. Então, assim, por exemplo, em relação ao pedido de um benefício previdenciário, como regra geral, existem exceções, você tem que procurar primeiro o INSS, é uma forma até de organização administrativa e jurisdicional do nosso direito de forma geral. Outra situação, você, por exemplo, para ingressar com ação de habeas data, que é para obter informações de caráter pessoal que lhes são importantes e fundamentais, você tem que ter provado primeiro que você teve a recusa do órgão. Lógico que você já não vai direto, não vai direto já para o Poder Judiciário. Primeiro você prova que recorreu, que requereu, lhe foi negado e tem o interesse de agir. Nós temos situações muito comuns, a gente direto vê, quem gosta de futebol e acompanha, justiça desportiva. São órgãos administrativos. Então, assim, jogador de futebol, questões relacionadas a partidos de futebol, eles não podem ingressar, ou clubes de futebol não podem ingressar diretamente no Poder Judiciário. Primeiro você tem que ter, como regra geral, o esgotamento das vias da justiça desportiva. Tudo bem?
Beleza. Feita essa observação, vamos lá. Atributos do ato administrativo. Então, essa declaração de vontade do Estado unilateral, de quem ele represente, que produz efeitos jurídicos, sujeitas à lei, sob fiscalização do Poder Judiciário, controle judicial, ela tem determinadas características, determinados atributos. Então, os atos administrativos, eles têm esses apanágios que lhe envolvem e que são cobrados em prova. Para gravar isso, a gente vê no curso, e eu trago no curso, uma série de expressões fáceis para a gente memorizar. Nós temos o PAT, a expressãozinha que traz quais são os atributos do ato administrativo. É a presunção de legitimidade, todos os atos têm, porque desde que haja a aparência da atuação daquele agente público, desde que seja um ato que ordinariamente viria daquele agente público, nós temos que todas as pessoas acreditam que estão diante da própria manifestação do Estado. Então existe uma presunção de que o ato praticado por um agente é um ato que vem da vontade estatal, é um ato legítimo. É lógico que essa presunção não é absoluta. Você pode fazer prova em contrário, mas ela está presente em todos os atos praticados pelo Estado, ou seja, a presunção de legitimidade. Nós temos também a autoexecutoriedade. O que significa autoexecutoriedade? Que há doutrinadores que diferem, chamam de exigibilidade e autoexecutoriedade, mas de forma geral as bancas trazem o atributo da autoexecutoriedade. O que significa? Significa que a administração ela não precisa, olha só, ela pode até, mas ela não precisa, toda vez que for agir, recorrer ao poder judiciário. Ela pode executar por si mesma as suas ações. Ou seja, o exemplo maior que a gente vê, mais corriqueiro, o poder de polícia, interditar um estabelecimento, aplicar ou então aplicação de multas e sanções, tudo bem? Ela não precisa recorrer primeiro ao judiciário. Mas cuidado na aplicação de multas, por exemplo, porque se o particular que sofreu a multa, se ele resistir, se ele falar, ó, não fui eu que sofri essa multa, ou discordo desse valor, aí a administração tem que recorrer em juízo. É uma exceção ao atributo da autoexecutoriedade. Portanto, ao contrário da presunção de legitimidade, que está presente em todos os atos administrativos, a autoexecutoriedade está presente na maioria dos atos administrativos. Tipicidade, pessoal que estuda direito penal, aquela ideia mesmo de tipo legal, de estar previsto em lei. Então, tipicidade, ou seja, a roupagem legal do ato, ela está presente em todos os atos. Aquele ato tem que estar previsto ou autorizado em lei, são os atos típicos previstos em lei. E a imperatividade está prevista na maioria dos atos, mas não em todos. O que significa essa característica de imperatividade dos atos administrativos? É o poder de criar obrigações unilaterais, coercitivas. Tudo isso a gente estuda. E um dos pontos mais importantes do ato administrativo, que a gente detalha, são os requisitos ou elementos do ato administrativo, em que nós temos a seguinte sigla que nos ajuda a memorizar. É o competência com forma, finalidade, motivo, objeto, fimor. Eles são elementos ou requisitos do ato administrativo, e aqui a gente precisa aprofundar, e no curso a gente aprofunda. Então, por exemplo, o que é competência? Competência é um elemento vinculado do ato administrativo, porque ele é previsto em lei. Mas olha que interessante, a competência, que são as atribuições para aquele agente público previsto em lei, se houver um vício nessa competência, nós estudamos, olha só, apesar de ser vinculado, e às vezes a mente confunde um pouco isso, então a gente destaca bem, então apesar de ser um elemento sempre vinculado do ato administrativo, se houver vício de competência, eu posso até ter a convalidação desse vício, olha que interessante, desde que não se trate de competência exclusiva ou em razão da matéria, eu posso ter uma convalidação. Porque pode ser que um agente que não era competente para aquele ato praticou o ato e vira o competente e ratificar, desde que não seja uma competência exclusiva, porque não poderia. Entendeu? Tudo bem? Maravilha. Então, competências são essas atribuições previstas em lei cometidas a um determinado agente ou órgão público. E aí tem algumas características da competência. A competência ela é imprescritível, ela não some porque aquela pessoa não a exerceu. A competência, nós podemos ter uma delegação da competência, podemos ter delegação, mas não pode ser uma delegação ampla, absoluta. Nós podemos ter uma avocação da competência. Então, a competência, em regra, ela pode ser atribuída a outra pessoa, mas aí você vai ter que observar que, por exemplo, a competência relativa a atos normativos, a decisões recursais, elas não podem ser
delegadas. Então você tem restrição. Tudo isso a gente estuda. Forma é um elemento em regra vinculado, tá? Aqui quanto à forma, a gente já tem doutrina moderna afirmando que em alguns casos a forma, se ela não for essencial ao ato, ela seria discricionária, porque se deve adotar o princípio do informalismo, mas para a prova a gente continua adotando de forma geral, a não ser que haja menção a essas novas maneiras de se ver o elemento forma, nós continuamos adotando que ela em regra é vinculada, previsto em lei e tem de ser observado, especialmente se for essencial ao ato. E também, mesmo sendo vinculado em regra, se houver um vício na forma e não se tratar de forma que seja a essência do ato, pode ocorrer a convalidação. Finalidade. Finalidade, gente, o fim imediato, o objetivo é sempre o interesse público. O fim imediato e imediato é aquele do ato. É claro que a finalidade, sendo interesse público, a prática do ato ela é sempre vinculada. E se eu tenho um vício, uma mácula, eu não posso ter uma convalidação, porque foi ferida a finalidade pública, não posso ter a convalidação. Motivo. Motivo é o que? A causa do ato, são os pressupostos de fato, aquilo que aconteceu no mundo fático, e de direito, as respectivas correlações de subsunção previstas na ordem jurídica, pressupostos de fato e de direito, que autorizam a prática do ato. É do motivo que a gente vai ter, ele vai poder ser vinculado ou discricionário, e quando o motivo, esse pressuposto de fato e de direito, eles forem discricionários, é aí que poderá estar um juízo de conveniência e oportunidade. O que é o objeto? Objeto é a alteração no mundo exterior que o ato produz. É aquilo que o ato provoca, é o efeito do ato, o objeto. O objeto também ele pode ser discricionário ou vinculado. Vinculado quando tiver necessariamente ser praticado daquela forma, daquele jeito, com aquela consequência jurídica, a demissão de um servidor público federal que praticou um ato sujeito ao artigo da Lei 812 que prevê a demissão. Nós vamos ter a demissão, a alteração jurídica que o ato produz, que é a própria demissão. Mas agora, por exemplo, na concessão de uma licença de cunho particular, aí nós vamos ter que a administração não lhe é obrigada a fornecer essa licença. Ela vai fazer um juízo discricionário. Então depende do caso, motivo e objeto poderão ser vinculados ou discricionários. Quando eles forem discricionários é que a gente tem o mérito do ato administrativo, juízo de conveniência e oportunidade, que não pode ser revisto pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário pode só tratar de legalidade. Claro, o Judiciário pode fazer controle de proporcionalidade, que são princípios que a gente estuda no nosso curso, e razoabilidade, quando o Estado pratica atos discricionários. Porque, eu repito, discricionário não significa liberdade absoluta, significa liberdade dentro da lei. Maravilha. Para a gente finalizar, algumas questõezinhas. Já estamos aqui chegando na hora do nosso final. Eu fiz questão de trazer. O nosso concurso prevê que o CESP, a banca CESP, que serão alternativas, 5 alternativas. Claro, no curso eu não vou trazer só as 5 alternativas. Eu vou focar no CESP, pode vir outra banca relevante se o assunto for relevante para o teu concurso, mas geralmente vai ser CESP na forma de 5 alternativas ou certo e errado. Sendo CESP, a gente vê qual é a intenção da banca. E é claro, eu vou fazer referências, se tiver assunto, relação com o nosso cargo de técnico para a prova, como eu vou fazer referência a outras questões e trazê-las também. Então, questão número 1, CESP, Tribunal de Justiça do Pará, Oficial de Justiça Avaliador 2020. Questão recentíssima, está no nosso material. Eu copiei e trouxe aqui. A administração indireta inclui as sociedades de economia mista, cujos agentes são. Nessa nossa revisão eu falei. Nós temos o quê? Servidores públicos e empregados públicos. O que diferencia servidor público, regime previsto em lei, estatutário, ocupante de cargo público? Empregado público, sujeito a regime seletista, ocupante de emprego público. Autarquias e fundações com personalidade jurídica de direito público. Nós temos servidores, cargos públicos. Já na sociedade de economia mista, nós temos os empregos, empregados públicos. Então, a administração indireta, cujos agentes são empregados públicos regidos pela CLT, está certo, sujeitos às normas constitucionais relativas a concurso público. Eu falei que mesmo não sendo um regime institucional, legal, estatutário, nós temos normas de direito público que se aplicam a esses casos de contratação
do âmbito da administração indireta como personalidade jurídica de direito privado. Dos exemplos é a obrigação constitucional de se realizar concurso público. Você, para ingressar na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil, você tem que fazer concurso público. E também a vedação de acumulação remunerada de cargos públicos. Sim, a vedação geral, salvo aquelas exceções que eu citei na revisão. 2 cargos de profissionais da saúde com profissões devidamente regulamentadas, 2 cargos de professores e um técnico e professor, tá? Não é um de técnico e professor, é um cargo técnico de professor. É um cargo técnico e de professor. Mas na nossa aula eu vou falar, eu trago, eu destaco isso, tá? Que um cargo técnico, cargo de analista, a depender da situação, poderá ser caracterizado como cargo técnico. Não é de técnico, é técnico. Então, se o seu cargo for técnico, pode ter a possibilidade de acumulação. Eu trago isso na aula, vocês podem olhar isso. Tá? As outras estão erradas por motivo óbvio, né? Aqui fala que a letra B não se submete às normas constitucionais, submete-se. A letra C, registro para CLT certo, submete às normas constitucionais relativas ao concurso público, mas não à vedação. Errado, então também tem a vedação. São servidores públicos? Não. São servidores públicos? Não. Então, portanto, é a alternativa A. 2. Técnico, porque, ó, questão aqui de 2008, tá? CESP para o cargo que nós almejamos. Assinale a opção que corresponde ao princípio constitucional segundo o qual o ato administrativo visa a proteção do interesse público ou da determinada coletividade. No nosso curso, apesar de não ter a citação expressa dos princípios constitucionais, eu trago eles, porque esses princípios eles fazem parte da organização administrativa, eles permeiam, eles podem ser cobrados, seja porque tem autorização implícita no nosso edital ou em direito constitucional. Então, o que é eu preciso da legalidade administrativa? Eu falei, a administração só pode fazer aquilo que a lei determina. O que é o princípio da impessoalidade? Eu não falei, mas eu falo aqui na nossa aula, a gente detalha. O princípio da impessoalidade significa, meus amigos, que a administração pública tem que agir visando o interesse público, a fins impessoais, e não a um fim próprio, subjetivo. Também significa que a atuação da administração pública não pode conter propagandas, menções a símbolos ou nomes do próprio administrador público, não, tem que ser institucional, voltado ao interesse público, é a administração pública agindo. E também não pode ter tratamentos preconceituosos ou discriminações desarrazoadas entre as pessoas. Eu tenho que ter um tratamento isonômico. Essa é a impessoalidade. Então, quando a questão fala visa a proteção do interesse público ou determinada coletividade, é a impessoalidade, tá? É a letra B. Publicidade está relacionada ao dever de transparência, que é a regra, mas tem restrições em atos relativos à segurança nacional, por exemplo. Mas a publicidade é a regra, a transparência, a divulgação dos atos, publicação. Em algumas situações ele até é requisito, condição, é requisito de formação do ato ou condição de eficácia do próprio ato administrativo, eficiência, que o CESP adora cobrar. Eficiência significa sempre, meus amigos, presteza, rendimento profissional, economicidade, ter o mais com menos. Então, toda vez que o conteúdo da questão trouxer esses elementos, a administração pública gerencial busca melhores resultados, rendimento, presteza, tudo isso é eficiência. E moralidade administrativa é a consagração dos valores morais como norma constitucional, com severas consequências para o seu descumprimento. Se o descumprimento for grave, caracteriza improbidade administrativa, ele está sujeito à suspensão de seus direitos políticos, está direito ao ressarcimento daquilo que foi indevidamente auferido, ele também vai ter a perda do cargo ou função pública. Tudo isso como consequência de ato de improbidade. Ou seja, não basta ao agente público somente atuar dentro da lei, ali da estrita legalidade, a lei mandou, ele também tem que ser ético, probo, buscando sempre aquilo que o interesse público defende. Outra de 2008, julgue os itens abaixo, que a gente vai ver cada um. Então vamos lá. As empresas públicas, sociedade de economia mista, não se sujeitam a procedimentos licitatórios, está errado, tá? Sujeitam-se a procedimentos licitatórios, existe lei específica que traz o estatuto das empresas públicas e sociedades de economia mista, que são entidades de administração pública indireta, mas são entidades que possuem personalidade jurídica de direito privado, tem a sua autorização, tem a sua criação não diretamente vinda da lei, mas autorizada pela lei. Então, tem a criação autorizada por lei, tem que ter o registro do devido ato constitutivo no devido cartório. Tudo isso é administração indireta, no caso, sociedade de economia mista, empresa pública com personalidade jurídica de direito privado. Não sujeito para os administratórios? Sujeitam sim. A administração pública, de forma geral, ela é sujeita a procedimento licitatório. Então tá errado a 1. 2. A sociedade de economia mista só pode adotar a forma de sociedade anônima? Tá certa. Tá certa. As sociedades de economia mista só podem adotar a forma de sociedade anônima? Tá certíssimo.
E existe uma restrição quanto a isso, que só pode ser a forma de sociedade anônima, inclusive isso é uma diferença com relação à empresa pública. O capital da empresa pública é todo estatal, tá certo, a gente estuda no curso, é outra diferença. Capital da empresa pública, Caixa Econômica Federal, ela é do poder público exclusivamente. Já a sociedade de economia mista pode ter público e privado, desde que a maioria do capital votante seja do poder público. Então estão certas essas duas. As fundações públicas são exclusivamente pessoas jurídicas de direito público? Está errado. Fundação pública, gente, ela pode ter personalidade jurídica de direito público, quando ela é autarquia, natureza jurídica de autarquia, ou personalidade jurídica de direito privado, quando ela se aproxima das empresas públicas e sociedade de economia mista. Portanto, o número de itens certos são 2, letra B. Número 4, um ente, ao ter sido descentralizado, ou seja, descentralização é quando você transfere a atividade ou a titularidade ou ambos a uma outra pessoa jurídica. Então, na descentralização você tem uma criação de uma nova pessoa jurídica que assume aquela. Você tem a descentralização para uma nova pessoa jurídica que é criada naquele momento ou que já existe. A descentralização, na verdade, significa essa passagem da titularidade à execução ou só da execução de determinada atividade. Então, um ente, ao ter sido descentralizado, passou a deter a titularidade de uma atividade e executá-la de forma independente do ente que lhe deu origem, podendo até opor interferências indevidas. Podendo até opor interferências indevidas, não, podendo até se opor a interferências indevidas. Nesse caso, o ente passou por uma descentralização. No nosso curso, a gente estuda e isso é importante. A descentralização, ela tem 3 formas de ocorrer. Ela pode ser uma descentralização por outorga, técnica, funcional ou por serviços. É o primeiro tipo. Repito, a descentralização pode ser por outorga, técnica, funcional ou por serviços. É quando há a transmissão tanto da titularidade quanto da execução da atividade. Mas eu posso ter também uma descentralização mediante delegação ou colaboração, em que eu não transfiro a titularidade, fica comigo, mas sim a execução. Portanto, eu fiscalizo. São as concessionárias e permissionárias de serviço público. E eu posso ter também uma descentralização territorial, geográfica. Tudo bem? São essas 3 formas. Exemplo da primeira, por serviços, técnica, funcional, são as autarquias. E exemplo da segunda, em que eu transfiro, que eu descentralizo somente a atividade, a execução e não a titularidade, são as concessionárias permissionárias. Portanto, se passou a deter a titularidade e a executar, a gente tem uma descentralização daquele primeiro tipo que eu falei, outorga técnico funcional por serviços. Qual é a letra, então? Letra C. Tá? Descentralização política tem a ver com os estados da federação. Vocês estudam isso em direito constitucional e administrativo, a gente dá uma pincelada. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de Estado, Distrito Federal e municípios, constitui-se em Estado democrático de direito, tem por fundamentos a soberania, a cidadania, o valor social do trabalho, a livre iniciativa, pluralismo político. Então, assim, a nossa República, e aliado isso com o artigo 18, da Constituição, que trata da organização política administrativa, abrangendo os entes autônomos entre si, que é União, Estado, Distrito Federal e municípios. Então, aí nós temos uma descentralização política das atribuições, tá? Nós adotamos uma forma de Estado federativa, federação. E a nossa última questão, 2019, determinado governador pretende que sejam criadas uma autarquia e uma empresa pública. Então, se ele vai criar uma autarquia, a criação da autarquia tem que ser por lei. Se é uma empresa pública, a lei tem que autorizar a criação. Então, são 2 leis específicas? Não. Uma lei específica para a criação da autarquia e outra para a autorização da empresa pública. Então, no caso da autarquia, eu tenho que ter uma lei específica. O que é lei específica, gente? É que trata só daquele assunto. Então, eu tenho que ter uma lei específica para a criação da autarquia e eu tenho que ter uma lei específica que trate da autorização para criação da empresa pública. Gente, acabou indo um pouco além do que eu previ aqui, 1h20 de revisão e conversa com vocês, mas eu aprofundei aqui em alguns assuntos, atos administrativos, poderes administrativos, responsabilidade civil, organização administrativa, são itens sempre cobrados em prova, agentes públicos, e no nosso curso eu vou detalhar, tá? São 9 rodadas de teoria, uma específica de revisão, além dos simulados. Então eu vou fazer sempre uma abordagem mais ampla, com linguagem direta, simples, instrumental, procurando trazer aquilo que é mais cobrado para a gente não ter
palavras inúteis e não gastar o seu tempo, mas prepará-los para aquilo que realmente cai na prova. E o estudo que a gente fez do histórico e do estilo da banca, esse é o objetivo do nosso curso e sejam bem-vindos, venham comigo com o Direito Administrativo. Um grande abraço e até a próxima.